participação, que o canal EBD, conhecereis a verdade vos libertará. Saúdo a todos, irmãos e irmãs, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez, professor Márcio Nogueira, sou por sua vez líder da Assembleia de Deus Missionária na cidade de Cabrobó, Pernambuco, sobre a liderança geral do pastor presidente, pastor Gelson Joaquim de Santana. E nós iremos estudar a lição de número 3, que tem como tema a chamada profética de Samuel. O texto áureo da lição se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, que diz: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática da lição 3 diz: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Então nós vamos entender na lição 3, meus amados irmãos, você caro professor, você caro aluno, que participa semanalmente das pré-aulas da EBD, por sua vez, o canal EBD, conhecereis a verdade vos libertará. A lição 3, ela vai objetivar falar justamente da chamada profética do líder Samuel. Samuel, nós sabemos que ele era sacerdote, juiz e, por sua vez, profeta. E a Bíblia vai mostrar aqui nessa lição que os dons espirituais, ainda hoje, na nova aliança, são concedidos à igreja atual. O chamado de Samuel não foi apenas naquela época. O Senhor Deus continuou levantando pessoas usadas por Deus em profecia para falar e combater o pecado neste último momento da igreja do Senhor Jesus na terra. Esses últimos instantes que antecedem o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, Jesus vai levantar vasos cheios do Espírito Santo. Como disse lá o profeta Joel, no capítulo 2, versículo de número 28 da palavra do Senhor. Eu quero convidar você, meu caro irmão, você caro professor, você caro aluno, você que valoriza a Escola Bíblica Dominical como o maior seminário da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui Joel, capítulo 2, versículo de número 28 da palavra do Senhor, que fala aqui acerca do dom de profecia, o dom que Deus vai derramar e já está derramando neste último momento da igreja do Senhor Jesus na terra. Até o dia do arrebatamento, Jesus prometeu que derramará o seu Espírito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sobre a sua igreja. Vamos ler aqui Joel 2, versículo 28, que diz: Depois disso derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então vejamos aqui a promessa de derramamento do Espírito Santo de Deus, que foi cumprido, essa promessa no dia também de Pentecostes, como nós podemos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Em nome do Senhor Jesus, quero convidar a igreja para nós lermos aqui Atos, capítulo de número 2, da palavra de Deus, que fala do cumprimento desta profecia, desta revelação que Deus deu ao profeta Joel, que nos últimos dias Jesus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e os filhos e as filhas profetizarão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o dom de profecia é um dos dons espirituais concedidos à igreja atual. Não apenas naquela época Deus levantou homens cheios do Espírito Santo usados em profecia. Ainda hoje, nesses últimos dias, Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne, e filhos e filhas profetizarão em nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui Atos capítulo 2, que diz, versículo 1 em diante: Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram umas línguas como que de fogo,
distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele confirma aqui, louvado seja o nome do Senhor, o que o profeta Joel foi revelado lá no Antigo Testamento ainda. Atos capítulo 2, versículo 14 em diante, que fala do discurso de Pedro sobre o dia de Pentecostes, que diz: então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Está vendo, meus amados? Caro professor, caro aluno, você que valoriza a Escola Bíblica Dominical, por sua vez, que o dom de profecia, por sua vez, foi derramado no seio da igreja atual, no seio da igreja contemporânea. Ainda hoje, a igreja contemporânea, ela desfruta desse derramamento. Ainda hoje, Jesus, ele continua levantando vasos cheios do Espírito Santo para profetizar. Louvado seja o nome do Senhor. Profetizar, por sua vez, é algo que é bíblico. Não apenas na antiga aliança, mas na nova aliança, Deus continua usando os vasos dele em profecia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou dizer que, por sua vez, depois de João Batista, é claro que foi o último profeta do Antigo Testamento, depois disso veio o próprio Jesus, o maior profeta de toda a Bíblia, que é o próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ainda não é possível levantar-se profetas para acrescentar ou diminuir o que está na Bíblia Sagrada. Dessa maneira não será levantado profeta. Porém, no meio da igreja atual, Deus continuará levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo para profetizar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você me pergunta, professor Márcio Nogueira, o que é profetizar? É eu ministrar sobre as pessoas apenas a cura? É eu ministrar sobre as pessoas prosperidade? Ou também profetizar indica em você pregar a verdade e combater o pecado dentro da igreja? Então, nós sabemos que o profeta verdadeiro, ele não fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele não fala para massagear o ego das pessoas, para agradar as pessoas, para se promover, por sua vez, no meio da igreja, porque ele só profetiza bênçãos para as pessoas, só profetiza casa nova, carro novo. Será que o verdadeiro profeta que a Bíblia fala aqui é isso, irmãos? Claro que não, meus amados. Nós vamos estudar na lição de número 3 que isso não é verdade. Claro que quando Deus usa um vaso cheio do Espírito Santo e ele ministra a cura, se Jesus aprovar a profecia, ele vai sair curado, aquela pessoa que estava doente, aquela pessoa que estava enferma. Nós não, por sua vez, estamos duvidando do poder de cura que Deus realiza ainda hoje nos dias atuais. Porém, profeta verdadeiro, ele combate o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele é perseguido, como foi Jesus perseguido naquela época. Pelos saduceus, pelos escribas, pelos fariseus, pelas lideranças religiosas daquela época, Jesus era perseguido. Foi condenado à crucificação, a pior morte que existia naquela época. Sob o governo do rei Herodes, ele foi, por sua vez, submetido ali à avaliação das lideranças religiosas. Entre elas estavam os fariseus, os escribas, os saduceus.
estavam ali lideranças religiosas que, por sua vez, condenaram Jesus e absolveram um ladrão chamado Barrabás. Então nós podemos perceber que as pessoas, por sua vez, perseguiram Jesus porque ele pregava a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o tema deste canal: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verdadeiro profeta de Deus, ele, por sua vez, ele prega aquilo que Deus manda ele falar para o povo de Deus, e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Muitas pessoas só querem ouvir prosperidade, só querem ouvir casa nova, chave de carro. Mas o verdadeiro profeta de Deus, ele prega combatendo o pecado, a iniquidade na sociedade ímpia que estamos vivendo, em que a imoralidade chega, irmãos, cheirar mal às narinas de Deus, onde nós vemos, por sua vez, homossexualismo, por sua vez, chegando ao ápice no nosso país, onde uma igreja que se diz ser evangélica permite o casamento de 2 homens. Como nós podemos perceber as últimas notícias que podemos observar, em que igrejas que se diz ser evangélicas, entre aspas, porque essas daí já estão apostatadas da fé, essas daí já caíram da fé, porque estão contra a sã doutrina que envolve a doutrina dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Jamais Deus, ele permitirá um casamento entre um homem e outro homem, ou vice-versa, entre uma mulher e outra mulher, porque isto é abominação aos olhos do Senhor, como está escrito lá no livro de Apocalipse. Se você for ler aqui comigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você vai perceber, meus amados, que jamais Deus, ele vai aprovar tais leis contrárias à família, o modelo familiar que Deus estabeleceu desde a criação do universo. Quando Deus, lá em Gênesis 2:24, diz: deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Interessante que quando o próprio Deus diz lá em Gênesis 2:24, apegar-se à sua mulher, ele não está dizendo apegar-se-á as suas mulheres. Deus também não permite a poligamia no meio da igreja cristã. Somos contrários. Deus ainda há de levantar vasos cheios do Espírito Santo, como Deus levantou o profeta Elias para combater a idolatria do rei Acabe com Jezabel. Deus ainda há de levantar homens de Deus, como levantou, por sua vez, o profeta Jeremias para profetizar que Israel seria invadido pelo rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, porque eles estavam praticando idolatria, eles estavam adorando imagens de escultura, eles estavam matando, por sua vez, os profetas de Deus, como fez Jezabel, que por sua vez mandou matar o profeta Elias. Mas Deus guardou o profeta Elias, porque Deus, quando tem promessa na vida de um profeta, louvado seja o nome do Senhor, Jezabel, com seus falsos profetas de Baal, pode até se levantar, mas Deus vai guardar, Deus vai proteger. Enquanto Deus tem promessa de falar pela boca do profeta, esse profeta não morre. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus honrou o profeta Elias. Ele fez um desafio aos falsos profetas de Baal. Se realmente o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, aquele que, quando você orar, por sua vez, se o Deus de vocês for o Deus verdadeiro, como o profeta Elias desafiou os falsos profetas de Baal, o Deus que é o verdadeiro vai fazer fogo cair do céu e consumir o holocausto que estava ali no Monte Carmelo. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta Elias disse: aleluia, até quando, Israel, cocheareis entre 2 pensamentos? Aleluia, até quando as pessoas vão ficar adorando Baal, adorando os Balins? Até quando as pessoas vão adorar, por sua vez, um jogador de futebol, um cantor gospel, adorar, por sua vez, o dinheiro mais do que a Deus? Isso também é idolatria, meus amados. Quando alguém adora mais um cantor do que o próprio Deus, ele está idolatrando aquele cantor. Quando alguém adora um time de futebol mais do que a Deus, ele está idolatrando aquele time de futebol.
Quando alguém adora a política mais do que a Deus, ele está adorando mais o homem do que a Deus. Então, idolatria não é apenas se encurvar diante de imagem de escultura e adorá-la, como se ali fosse Deus. Idolatria é tudo que ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Se no teu coração tem algo que está ocupando o espaço de Deus, então você está praticando a idolatria. Idolatria não é apenas adorar a imagem da escultura, como nós aprendemos na escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A maior escola da terra se chama a escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando na lição, vamos para 1 Samuel capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus sempre levantará, ainda hoje, na igreja contemporânea, na igreja pós-moderna, Deus continuará levantando homens cheios do dom de profecia. Agora, profeta como Moisés, como Elias, por sua vez, como o último profeta do Antigo Testamento, como foi João Batista, não vai mais se levantar na terra, meus amados. Nem vai acrescentar, nem diminuir. O que está escrito na Bíblia já foi selado. Louvado seja o nome. Tem muita gente dizendo aí, por sua vez, que é profeta. Não é, irmãos? Mas não prega a verdade. Isso aí são falsos profetas. Porque os verdadeiros profetas, eles pregam a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos as seitas religiosas, infelizmente, enganando as pessoas, meus amados, proibindo a doação de sangue. No momento que uma seita dessa proíbe um filho doar sangue para sua mãe, ou uma mãe doar sangue para o seu filho que está ali morrendo, isso ali, por sua vez, demonstra que o amor, por sua vez, já se esfriou para muitos, porque o maior de todos os mandamentos que o próprio Jesus disse é: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. No momento que eu vejo uma pessoa da minha família morrendo e eu posso salvar a vida daquela pessoa e eu não vou doar o meu sangue para aquela pessoa, eu estou contra a lei maior, a lei áurea, a lei do amor. São seitas religiosas, são falsos profetas, meus amados. E nós temos que examinar as Sagradas Escrituras para que nós não venhamos a ser enganados. Tem muitas seitas religiosas, tem muitas seitas espalhadas pelo mundo inteiro. Outra seita religiosa que estamos vivenciando muito nesses últimos dias é ensinando as pessoas a adorar Maria. Irmãos, mostre na Bíblia Jesus adorando Maria. Mostre na Bíblia, por sua vez, ensinando rezar Ave Maria. Mostre na Bíblia, por sua vez, alguém idolatrando a imagem de Maria. Pelo contrário, a própria Maria, ela nos diz no Evangelho de João: faça tudo o que ele disser, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus disse à sua mãe, numa festa de casamento: mulher, ainda não é chegada a minha hora, louvado seja o nome do Senhor. Simplesmente, Maria era uma mulher obediente a Deus, uma mulher santa, no sentido dela ser separada do pecado, mas não, ela pode ser adorada como a Jesus. Ela jamais pode ser mediadora entre Deus e os homens, como infelizmente faz uma seita religiosa no Brasil muito predominante e que acaba enganando muitas pessoas. Falsos profetas, são lobos disfarçados de ovelha, mas o Senhor Jesus, ele vai voltar e ele vai julgar esses falsos profetas que estão ensinando as pessoas a adorar Maria. Meus amados, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela é penetrante, ela é viva, ela é eficaz, meus amados. Jamais Deus dividirá sua glória com ninguém, como está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 41, versículo de número 8 da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus campos e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Se você for ler aqui Isaías 42, versículo 8, diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome,
Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Ou seja, Deus não divide adoração com imagem de escultura. Deus não divide adoração com pessoas como eu, como você, pecadoras. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Jesus, somente o Pai e o Espírito Santo merecem ser adorados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós adoramos a Trindade Santa, nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas jamais podemos adorar a Maria, nem a Pedro, nem a João, nem a Tomé, nem a Mateus, nem a nenhum dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E nenhum dos profetas do Antigo Testamento, Moisés, Elias, Eliseu. Jamais alguém pode adorar um homem, porque a Bíblia é clara, meus amados, aqui em Isaías 42, versículo de número 8. Eu sou o Senhor, o eu sou o que eu sou, não divide a glória dele com ninguém, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor, Rei da glória. Mas infelizmente existem falsos profetas ensinando as pessoas. Pede a São Gonçalo, pede a Padre Cícero. Louvado seja o nome do Senhor. Mistura candomblé, umbanda com a palavra de Deus, amados. Irmãos, a Bíblia diz, ou nós adoramos a Deus, como disse o profeta Elias ao rei Acabe e a Jezabel naquela época. Ou vocês adoram a Deus, ou vocês adoram a Baal. Vocês escolhem a quem vocês vão adorar. Eu, particularmente falando, professor da Escola Bíblica Dominical, líder da Igreja Assembleia de Deus Missionária aqui na cidade de Cabrobó, eu decidi adorar ao Senhor, o Eterno, o Deus Criador do universo, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Se você quer adorar este Deus, diga amém e glorifique a Ele, porque não há outro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, da palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4 e 5, da palavra do Senhor. É muito importante, irmãos, entender o dom da profecia. Quem é usado por Deus em profecia não pode ficar pregando somente casa nova, prosperidade para as pessoas. Isso é um falso evangelho, é a teoria da prosperidade, meus amados. Só prega milagres. E o pecado dentro da igreja, no altar. O altar está fermentado, está inchado a igreja. Por quê? Porque está faltando profeta de Deus na terra. Muitas pessoas só pregam rosas para as pessoas, só pregam bênçãos para as pessoas e não combate o pecado dentro da igreja. Está lá a igreja na vaidade, está lá a igreja, por sua vez, sendo influenciada pelo humanismo, sendo influenciada pelas filosofias humanistas, e o pastor ou líder da igreja, que é o anjo da igreja, ele tem que repreender. O atalaia de Deus tem que repreender aquilo que não é do agrado do Senhor no arraial da igreja do Senhor Jesus. Vamos aqui ler 1 Timóteo 2, versículo de número 4 e 5, que diz: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus para com toda a humanidade é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Será que todos estão realmente com pleno conhecimento da verdade? Ou será que muitas pessoas estão, por sua vez, ali na igreja, mas infelizmente ainda não tiveram conhecimento verdadeiro de Deus, ainda não conheceram o verdadeiro Deus, ainda não tiveram uma experiência íntima com Deus? Mas Deus quer que todos tenham pleno conhecimento, ou seja, o total conhecimento da palavra de Deus. E para isso é necessário que nós venhamos estudar a palavra do Senhor. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 3,18: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Hoje nós devemos entender que para nós nos vacinar dos falsos profetas é como uma vacina. Por sua vez, que alguém toma, uma criança toma uma vacina para prevenir aquela doença. Por exemplo, a vacina do tétano, a DT, vai prevenir o tétano e a difteria, duas doenças.
Nós, como igreja do Senhor, precisamos ser vacinados contra os falsos profetas, meus amados, porque o próprio Jesus diz, lá no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo 12, que nos últimos tempos, Mateus 24, versículo 11, Jesus disse que nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, meus amados. Não vai ser poucas pessoas que vão ser enganadas, poderão perder a sua salvação por conta do engano, da mentira. Porque a Bíblia diz lá em João 8,44 que o pai da mentira se chama Satanás e nele não há verdade. Então muitas pessoas, infelizmente, poderão perder a sua salvação por conta dos falsos profetas que estão ensinando doutrinas de demônios, espíritos enganadores para as pessoas. E Deus precisa levantar homens de Deus como levantou o profeta Elias, aleluia, naquela época, para combater a idolatria, para combater a mariolatria, adorar Maria, adora-se o dinheiro. E Deus tem que levantar homens de Deus na terra. Estamos vivenciando dias difíceis, dias trabalhosos, em que até muitos pastores já estão, por sua vez, se aliando com as forças das trevas para enricar, para ficarem ricos. Estão se aliando com organizações secretas para ficarem ricos. Mas o Senhor Deus ainda vai levantar o remanescente fiel nestes últimos dias. Deus há de levantar homens de Deus, como levantou o profeta Daniel na Babilônia, como levantou, por sua vez, o profeta José no Egito, para que a nação, nosso país, saiba que ainda tem, por sua vez, boca de Deus falando na terra, ainda tem vaso cheio do poder de Deus na terra, cheio do dom de profecia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é profecia, meus amados. Profecia não é pregar o que as pessoas querem ouvir, não. Profecia não é dizer que você vem para a igreja e você vai sair com a chave do carro. Aí vai a pessoa, compra o carro e não tem como pagar as prestações, como eu já ouvi de várias pessoas que receberam profetadas, que elas iriam receber um carro novo, que Deus estava dando um carro novo. Essa pessoa acreditou na profetada, foi comprar o carro e depois teve que vender o carro porque não teve como bancar as prestações do carro. Profetadas são muitas. E Deus, com certeza, nestes últimos dias, Ele quer que a igreja valorize mais ainda o estudo da palavra de Deus. 1 Timóteo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então, Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide sua glória com Maria, mesmo Maria sendo bem-aventurada. E entre todas as mulheres, ela é bem-aventurada. Mas não é digna de ser adorada. Ela não pode mediar por mim, por você ao Pai. Somente Jesus, Ele pode interceder por nós aqui na terra. Toda oração que nós fizermos deve ser realizada no nome de Jesus. E ponto final, meus amados. Não podemos, irmãos, ficar calados diante dessas heresias. Não podemos ficar, por sua vez, com a boca fechada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nestes últimos dias, Deus quer levantar um povo ousado, cheio do poder de Deus, como foi, por sua vez, Estevão. Estevão pregava cheio do poder de Deus, e por ele pregar a verdade foi apedrejado. Mas ele viu ali o céu aberto, e Jesus assentado à direita do Pai. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Estevão, ele não tinha medo de pregar a verdade. Hoje em dia, tem igrejas que se o pregador pregar a verdade, ele não volta mais naquela igreja. Não chama mais ele para pregar. Porque só prega, por sua vez, prosperidade. Não pode pregar contra o pecado, não pode pregar contra a teoria da prosperidade, só pode pregar, aleluia, milagres. Só pode pregar prosperidade. Se eu fosse pregar numa igreja dessa, aí é que eu descia a ripa mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque se calarem a boca dos profetas, as pedras falarão. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nesta lição nós viemos valorizar o dom de profecia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses últimos dias,
Deus quer levantar homens de Deus como o profeta Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. E eu vou fazer uma oração por você e sua família neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Pai, por este dia. Abençoa a Escola Bíblica Dominical. Fala conosco na Tua palavra, Senhor. Revela-nos, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. E que Deus possa levantar homens de Deus e mulheres de Deus, como foi Ana, por sua vez, que fez um voto a Deus, e Deus concedeu a ela um filho, e colocou ele todos os dias na casa do Senhor, que foi o profeta Samuel. Abençoa, Senhor, que Deus possa levantar homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para profetizar, Senhor, para que os velhos tenham sonhos, os jovens tenham visões de Deus, e que Deus possa ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus.